Porque tem muita gente aqui que vem tudo bem, não acredita, aí não há provas históricas desse Jesus histórico, mas o que a gente tem hoje? A gente esteve lá em Jerusalém, e aquela emoção de pisar em alguns lugares onde certamente o Jesus histórico, pelo menos para quem não acredita que ele é o Filho de Deus, que é Deus, ele passou, a gente sabe que ele passou com certeza. por lá. E o que mais a gente tem de provas? O Santo Sudário não foi provado. Não, o Santo Sudário porque o Santo Sudário é do século XII, né? Exatamente. Veja bem, quando a gente fala provas, essa palavra tem que ser um pouquinho explicada. Em primeiro lugar, porque... Ou indícios, né? Não, mas mesmo a palavra prova mesmo, eu vou explicar por quê. Dependendo do que você está trabalhando na área acadêmica, uma prova que você vai buscar para um tipo de pesquisa é diferente da outra. Se eu quero, por exemplo, encontrar a prova de que tal medicação ela controla o diabetes, tá certo? Eu vou com prova laboratorial, eu vou dar uma olhadinha ali no como é que a diabetes controla, de acordo com o reagente, aquela coisa toda. Se eu já estiver fazendo uma pesquisa de intenção de votos com estatística, não é aquela prova laboratorial. Aquela informação laboratorial não vai me resolver nada para saber com a pesquisa de boca de urno quem que vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Então são linhas de pesquisa diferentes que têm provas diferentes. Eu quero deixar isso pontuado porque às vezes as pessoas pensam em prova muito assim, como sendo tudo a mesma coisa. Se você não encontrar o DNA de Adão lá no Jardim do Éden, então é que não existiu. Não é assim. Se fosse assim, 90% da ciência não existiria. Mesmo trabalha porque trabalha com lacunas. Você tem o próprio Sérgio colocou aqui não, agora se foi ele, se foi o Jaime, colocou aqui, são modelos. São modelos, você tem hipótese, alguns colocam uma hierarquia que outros não aceitam. Você tem primeiro o fato científico, depois você tem hipótese de trabalho, depois você tem a teoria, depois vira lei, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Com isso colocado, eu tenho que procurar quais são as evidências. Eu gosto dessa palavra evidências, de que Jesus... Nessa loucura... Exato, todo mundo briga por causa do programa e ó... Gente, valeu, viu? Vocês me deixaram famoso com essa música aí. Exato. Mas então o que acontece? A gente tem que procurar os indícios de que o cristianismo realmente é autêntico. E esses indícios não se limitam apenas a eu quero uma fotografia de Jesus lá na Santa Ceia e ainda com o teste do DNA lá para ver se é digital lá e do Judas mesmo. Não é assim. Isso é pueril, é uma caricatura. Nós temos que ver, por exemplo, de ordem sistemática, o relato dos evangelhos. Ele está para o lado de um relato fictício ou verdadeiro. Por exemplo, eu estive um tempo desses com o governador de São Paulo, Tarcísio. E achei interessante que a gente estava conversando sobre arqueologia, e o governador Tarcísio ele falou assim, é interessante, olha o que ele puxou, e ele está certo. O milagre da ressurreição, por exemplo, se aquilo fosse um conto da carochinha, eles não iam colocar que a primeira pessoa a ver Jesus era uma mulher, Maria Madalena. Eu colocar um homem. Exatamente, porque a mulher não tinha valor legal o depoimento dela. O escândalo dos evangelhos, a propaganda de Jesus era anti-midiática, porque Jesus fazia tudo o contrário do que era para fazer. Ele tratou Maria Madalena como discípula, ele pegou crianças no colo, tudo que hoje é bonitinho na época não era. Um evangelista que fosse criar uma história fictícia para atrair Jesus, ele não ia contar aquilo. Jesus sentou à beira do poço e pediu ajuda para uma mulher samaritana. Contar a história de ressurreição, ninguém ia acreditar nisso. Então os evangelhos eles contam uma história absurda demais para ser inventada. Outro detalhe, o próprio Stuart Mill, que era ateu e é o fundador do método científico, porque, bom, mais ou menos, a sistematização, porque o fundador do método científico é Francis Bacon, mas quem sistematizou as leis do método científico foi Stuart Mill. Stuart Mill falou, olha, quando eu olho para o evangelho, e o cara era ateusaço, né? Ele fala assim, Jesus, só alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Ele é grande demais para ser invenção de algum produtor literário. E o C.S. Lewis depois vai retomar essa frase do Mills e falar o seguinte, realmente, então se Jesus foi inventado por alguém, mostre quem inventou Jesus, é C.S. Lewis falando, porque eu vou segui-lo. Porque realmente, eu digo a mesma coisa, se Jesus foi criado por alguém, me fala quem é esse alguém que eu vou devotar esse cara aí. Isso dentro do ponto de vista literário. Existe uma diferença muito grande entre os evangelhos e as biografias A Vida dos 12 Césares de Suetônio, por exemplo. O estilo, você vê que a narrativa não é de criar uma novela, uma metáfora. O querigma era algo autêntico. Tanto é que eles entregavam a vida deles por aquela história. Pedro falou o seguinte, nós não demos a conhecer os ensinos como se fossem fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós fomos testemunhas do que aconteceu. Nós fomos testemunhas. E eles morreram por causa daquilo ali.
Olha, eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que dê a vida por sua interpretação de Hamlet. Mas quantos morreram por Jesus? Tá certo? Olha o efeito do que Jesus provocou no mundo até hoje aí. Outro detalhe curioso, agora indo para a arqueologia. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Você tem Tácito mencionando Jesus, que não era cristão nem judeu. Suetônio menciona Jesus. Você tem Plínio mencionando Jesus nas cartas de Plínio. Você tem Flávio Josefo, que era um autor judeu, menciona Jesus. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? A biografia mais antiga que eu tenho de Alexandre o Grande, das que chegaram até hoje, data de 300 anos depois da morte dele. As Vidas Paralelas, de Plutarco. E mesmo essas Vidas Paralelas, o manuscrito mais antigo que eu tenho data de 1000 anos depois. Agora vamos comparar com Jesus. A biografia mais antiga que eu tenho de Jesus, pela datação que eu dou dos evangelhos, data do ano 50. 20 anos depois da morte dele. E essa biografia é baseada em documentos, a fonte Quell, a fonte Quell é fonte em alemão, que eram documentos anteriores ao ano 50. Além disso, o manuscrito mais antigo que eu tenho dos evangelhos data do ano 125 a 130, 140 mais ou menos, que é o papiro John Rylands, que é menos de 100 anos depois dos acontecimentos. Bem diferente de Alexandre o Grande. Pitágoras, eu não tenho nenhuma comprovação histórica de Pitágoras. Nenhuma. O que nós sabemos de Pitágoras são fragmentos que datam de mil anos depois da suposta vida dele. E eu não vejo ninguém duvidar de Pitágoras. Então eu tenho muita coisa forte sobre Jesus. E ainda que tudo isso que eu falar aqui, seja demonizado, ridicularizado ou até mesmo refutado, ainda que Jesus seja um mito, ele foi o melhor mito que já existiu.